Meu pai nem se deu ao trabalho de baixar a voz. Será que realmente temos que ficar ao lado de uma mulher com aparência de sem-teto de Nova York? Perguntou, o sorriso largo e a voz alta o suficiente para que os 200 convidados do seu gala de Natal ouvissem. Meu irmão Daniel inclinou-se, a voz afiada e urgente. Ana, não me envergonhe. Essas pessoas estão acima de você. Fiquei exatamente onde estava, de salto emprestado, com um casaco preto simples. Todos os olhos na sala me encontraram, depois desviaram, naquela rejeição ensaiada de quem sabe instintivamente quais corpos pertencem a quais espaços. Ninguém me defendeu. Ninguém jamais havia defendido. Para eles, eu era a filha que havia desaparecido e falhado em silêncio. O riso que seguiu o comentário do meu pai era disperso, nervoso, como um tremor na sala. Uma mulher próxima à mesa de champanhe apertou os lábios, não por simpatia, mas pela satisfação silenciosa de testemunhar a desgraça alheia. Um homem que eu não reconheci cutucou sua companheira, sussurrou algo, e ambos se afastaram com a facilidade coordenada de quem já decidiu que eu não merecia mais atenção. Observei meu pai ajeitar a gravata, aquele gesto familiar que ele fazia para parecer composto. Ele não se desculpou. Girou em direção a um casal perto do bar, já começando a contar alguma história sobre seu último empreendimento. Como se chamar a própria filha de inútil diante de 200 pessoas fosse apenas um prelúdio espirituoso da noite. Minha madrasta, Margarete, estava a cerca de 1 metro de distância, sorriso fixo e frágil. Ela não se moveu em minha direção. Margarete havia aperfeiçoado a arte de estar presente sem se envolver. Ela podia ficar ao lado de um desastre e, de alguma forma, convencer todos de que estava olhando para outro lado. Seus dedos ajustaram a pulseira, um pequeno movimento deliberado que comunicava a qualquer observador que ela também havia notado a mancha que eu representava e escolhera permanecer intocada por ela. Daniel cruzou meu olhar do outro lado da sala. Meu irmão. Ele me lançou um olhar que não era de simpatia, mas um aviso frio e claro. Fique pequena. Fique quieta. Não piore a situação. Eu já tinha visto aquele olhar antes, na minha formatura, quando tentei apresentar amigos da faculdade. Em todos os momentos em que eu ousava existir como algo além de uma sombra no fundo da vida cuidadosamente curada deles. O salão de baile era deslumbrante. Meu pai alugou o grande salão do Hartford Club. Um espaço mergulhado em dinheiro antigo e tradições mais antigas ainda. Candelabros de cristal espalhavam luz pelas paredes revestidas com pinturas a óleo de fundadores já mortos há muito tempo. A árvore de Natal tinha quase 5 metros de altura, decorada com enfeites que custavam mais que meu primeiro aluguel mensal. Todos ali eram alguém. E agora lá estava eu, sua maior vergonha, parada no meio de seu triunfo, como um defeito que não se levantava. Lembro do momento em que decidi não sair. Era o que a antiga Ana teria feito, aquela que acreditava que se tornar menor poderia, eventualmente, torná-la mais fácil de amar. Mas eu passei 7 anos me tornando alguém que entendia que o espaço que você ocupa em uma sala não é dado, é reivindicado. Então fiquei. Encontrei um lugar perto de uma das janelas altas, onde o frio de dezembro vazava pelo vidro, oferecendo um lembrete agudo de que eu ainda estava viva. Lá fora, a neve começava a cair, suave e indiferente. Um garçom passou com uma bandeja de champanhe, os olhos percorrendo-me como se eu fosse parte da mobília. Ele não ofereceu. Eu não pedi. Foi então que o vi entrar, Thomas Reynolds. O nome estava em todos os convites. A Reynolds Capital era o tipo de empresa que não precisava devolver ligações de pessoas como meu pai. Observei Thomas circular pela sala, movendo-se sem pressa, como se as pessoas se inclinassem em sua direção como plantas buscando o sol. Ele tinha um tipo de presença que o dinheiro sozinho não compra. Meu pai interceptou-o perto do bar. Mão estendida, sorriso largo demais. Eu podia ler o desespero cru em sua postura. A leve inclinação à frente, o gesto amplo da mão livre tentando manufaturar importância. Thomas foi educado. Apertou a mão do meu pai, assentiu a algo que ele disse e então seus olhos passaram por cima do ombro do meu pai. Eles me encontraram do outro lado da sala. Eu não desviei o olhar. Por um momento, nenhum de nós se moveu. Meu pai continuava a falar.
gesticulando agora em direção a Daniel, tentando tecer uma narrativa de sucesso e conquistas familiares. Mas Thomas não ouvia mais. Ele se desculpou. Vi a expressão do meu pai cair. A confusão piscando antes de ele se recompor. Thomas estava caminhando em minha direção. Pensei na primeira vez que o conheci, em uma sala de conferências com vista para o Central Park. Eu vestia um terno de consignação. Meu currículo impresso em papel emprestado. Ele me fez apenas uma pergunta naquela entrevista. Do que você tem medo? Eu disse a ele a verdade, tinha medo de me tornar alguém que precisava de permissão para existir. Ele me contratou na hora. Agora, 7 anos depois. Ele atravessava o salão de baile do meu pai com aquela mesma expressão curiosa. Parou na minha frente. As conversas ao redor falharam e depois cessaram por completo. O copo de champanhe de alguém ficou suspenso a meio caminho dos lábios. Ana, disse ele, e a forma como pronunciou meu nome soou como uma promessa cumprida. Meu pai materializou-se ao nosso lado, seu radar social finalmente ativando. Vocês se conhecem? Perguntou, a voz falsamente leve. Thomas olhou para ele, e eu vi a transição da educação para uma descrença silenciosa, pontual. Claro, disse ele. Ela é sua chefe. A sala ficou completamente imóvel. Até o ruído ambiente de copos tilintando e passos arrastados parecia prender a respiração. Observei o rosto do meu pai passando por confusão, suspeita e, então, algo que parecia inegavelmente medo. Sua boca se abriu, mas nenhuma palavra saiu. Thomas não tinha terminado. Ana é acionista majoritária da Reynolds Capital. Já fazem 3 anos. Presumi que você soubesse. Eu não tinha dito nada. Deixei que acreditassem que eu não era nada, porque nada era o único papel que eles me ofereceram. A mão do meu pai tremia ao alcançar o copo de champanhe. Ao nosso redor, os sussurros começaram a se espalhar pela multidão como uma maré crescente. Olhei para Daniel. Seu rosto estava pálido, a mandíbula relaxada. Olhei para minha madrasta. O sorriso fixo havia rachado, revelando algo cru por baixo. Olhei para meu pai, o homem que me chamara de desapegada diante de todos que ele queria impressionar, e percebi. Aquela noite não era sobre provar quem eu havia me tornado. Era sobre estar em uma sala cheia de pessoas que me haviam desprezado e descobrir que suas opiniões já não tinham peso algum. Eles passaram anos me fazendo sentir pequena. Hoje à noite, eram eles que não sabiam onde ficar. No começo, eu não percebi que aquilo estava acontecendo, ninguém percebe quando a extração é gradual. Depois da formatura, aceitei um emprego que soava impressionante o suficiente para calar meu pai. Analista Júnior. O nome da empresa carregava peso suficiente para sugerir um futuro promissor. Ele assentiu uma vez, do jeito que costumava fazer quando algo mal atingia o mínimo de suas expectativas. Esse deveria ter sido meu primeiro aviso. O escritório não era explicitamente cruel. Todos sorriam. Todos falavam sobre oportunidades. Como se fossem prêmios conquistados por esperar a sua vez. Chegava cedo porque presença parecia proteção. Ficava até tarde porque trabalhos não concluídos tinham o hábito de migrar para minha mesa, mesmo quando não eram oficialmente atribuídos a mim. As pessoas pararam de perguntar se eu poderia ajudar e começaram a presumir que eu ajudaria. No começo, parecia validação. Você é boa nisso, disse alguém uma vez, olhando por cima do meu ombro enquanto eu corrigia números que não fechavam. Você apenas percebe as inconsistências que os outros não veem. Sorri e disse obrigado. Não questionei porque os outros já eram sócios. No inverno, minha mesa se tornou o destino silencioso para problemas que não estavam no quadro oficial. Pontas soltas que precisavam ser organizadas, arquivos que precisavam ser limpos. Clientes que ninguém queria gerenciar, mas que todos queriam que fossem tratados com sucesso. Quando um associado sênior perdia um prazo, o trabalho silenciosamente chegava até meu canto. Quando uma apresentação precisava ser salva, eu era adicionada à cadeia de e-mails na hora certa para consertá-la. E cedo o suficiente para ser culpada se algo desse errado. Quando todo o esforço desmoronava, eu parava de contar horas. Pare de deixar meu laptop em casa. Nas reuniões, assistia às pessoas explicarem conclusões que eu havia alcançado sozinha à meia-noite.
falando com a confiança de quem sabe que nunca seria questionada. Aprendi a manter o rosto neutro quando minhas próprias palavras voltavam a mim na voz de outra pessoa. Ninguém mentia. Eles simplesmente omitiram minha contribuição. As avaliações de desempenho iam e vinham. Meu gerente sentava-se à minha frente. Você é incrivelmente confiável, Ana disse, mãos cruzadas. Essa qualidade é rara, confiável, não promissora. Não avança. Quando perguntei sobre crescimento, ele hesitou uma fração de segundo que me disse tudo. Você faz um trabalho excelente, disse cuidadosamente. Mas funções de liderança exigem presença, visibilidade. Você tende a desaparecer no fundo. Assenti, porque assentir havia se tornado um reflexo. Saí da avaliação com uma carga de trabalho maior e a sensação distinta de que deveria ser grata pelo peso adicional. O projeto que finalmente quebrou minha compostura chegou sem cerimônia. Um cliente volátil, com histórico de ameaças legais, áreas cinzentas que ninguém queria tocar. O tipo de conta que poderia corroer rapidamente a reputação da empresa. Todos os sêniores já haviam recusado. O arquivo apareceu na minha mesa às 16h47 de uma sexta-feira. Sem reunião, sem explicação, apenas uma nota do meu gerente. Você é firme. Confiamos na sua confiabilidade. A confiança é um fardo quando não vem acompanhada de proteção. A primeira semana. Trabalhei até às 2 da manhã todas as noites. Na segunda semana, parei de ir para casa completamente. Mantinha uma troca de roupas na gaveta da minha mesa e tomava banho em uma academia a 3 quarteirões. Na quarta semana, desenvolvi um leve tremor nas mãos que surgia sempre que tentava segurar uma xícara de café. Firme, aprendi detalhes que nunca deveria saber. Assumi responsabilidades por decisões que ninguém mais aprovava. Quando o cliente ameaçou cancelar a conta por uma cláusula que eu não havia escrito, fui eu quem voou para Chicago com 6 horas de aviso para ficar em uma sala de conferência absorvendo sua raiva por 3 horas. Enquanto meu gerente assistia ao recital da filha. Quando minha estratégia evitou uma perda financeira significativa. O alívio no escritório foi quase audível. O sócio apresentou os resultados. No jantar de celebração, meu gerente ergueu a taça e agradeceu pelo esforço da equipe. Sentei-me na ponta da mesa e bati palmas, mãos doendo de semanas de esforço. Meu nome ausente de maneira que agora parecia calculada. Naquela noite, não chorei. Sentei-me no chão do meu pequeno apartamento, laptop ainda aberto, mãos ainda trêmulas. Não comia uma refeição completa há 3 dias. Meu reflexo na janela escura parecia alguém que eu não reconhecia, olhos fundos, pele cinzenta, uma máquina funcionando à base de combustível mínimo. A percepção não chegou como insight, ele chegou como exaustão. Completa demais para sustentar as ilusões necessárias. Eles não estavam me mentorando para me tornar sócia. Não estavam me preparando para crescer. Eles me utilizavam porque eu era confiável, porque absorvia pressão sem reagir, porque não tinha conexões poderosas que os obrigassem a ter cuidado comigo. Pensei na minha família e em como minha utilidade como cuidador após a morte da minha mãe havia sido confundida com amor. O padrão parecia devastadoramente familiar. Comecei a prestar atenção, não com raiva, mas com clareza absoluta. Notei quem falava livremente e quem esperava por um convite. Quem era perdoado por erros catastróficos e quem era silenciosamente removido da lista de circulação. Observei como o crédito subia consistentemente enquanto a responsabilidade fluía para baixo. Não tinha nada a ver com inteligência. Tinha tudo a ver com quem podia se dar ao luxo de sair. 3 semanas depois do jantar de celebração, meu gerente deixou mais uma tarefa de última hora na minha mesa. Enquanto eu juntava minhas coisas, era a 4ª vez naquele mês. Você consegue fazer isso hoje à noite, Ana? Perguntou casualmente. Olhei para o arquivo, depois para ele, segurando as chaves do carro, casaco já vestido. A palavra saiu antes que eu decidisse conscientemente. Não. A pausa que se seguiu foi o som mais alto que já ouvi naquele escritório. Desculpe, disse ele, com genuína confusão na voz, como se eu tivesse falado em uma língua estrangeira. Não, minha voz estava firme, embora meu coração martelasse. Gostaria de entender como essa tarefa específica se encaixa no meu papel definido daqui para frente.
Bem, disse ele, escolhendo cuidadosamente as palavras. Todos precisamos ser flexíveis para crescer neste ambiente. Assenti devagar, colocando minha bolsa no chão. Eu já demonstrei flexibilidade, disse. Agora exijo clareza. Depois disso, o ar entre nós tornou-se tenso, não hostilidade aberta, mas uma suspeita afiada. Ainda recebi trabalho, mas agora olhares cautelosos surgiam quando eu não me voluntariava imediatamente para tarefas extras. Alguém mais tinha que fazê-las, e o incômodo aparecia em seus rostos. Pela primeira vez, entendi o que sempre foi verdade. Eles não me valorizavam porque eu era quieta e competente, valorizavam-me porque eu não resistia. E no momento em que resisti, mesmo educadamente, me tornei um problema inconveniente. Não pedi demissão. Ainda não. Fiquei tempo suficiente para mapear a máquina, aprender onde estava o verdadeiro poder e quais informações eram realmente valiosas. Eles pensavam que estavam drenando meu potencial. Não perceberam que eu havia parado de me dedicar ao sistema deles, silenciosa, metodicamente, sem contar a ninguém. Comecei a me preparar para uma carreira que não exigisse permissão de ninguém. Eles nunca notaram. E, no fim, foi o erro irreversível deles. A conversa que formalmente separou minha vida da minha família aconteceu em um sábado à tarde, em abril. Lembro do peso do dia, sabendo que deveria estar estudando para os exames finais no meu apartamento em Nova York, mas, em vez disso, dirigia de volta a Connecticut. A voz do meu pai ao telefone fora seca, profissional, exigindo minha presença para discutir algo importante. Soube imediatamente que não eram boas notícias. Meu pai nunca me ligava para celebrações. Cheguei pouco depois do meio-dia. As rosas premiadas de Margaret floresciam ao longo da passagem meticulosamente cuidada. Daniel já estava lá, sentado rigidamente na sala, evitando meu olhar. Ana, a voz do meu pai cortou o silêncio, entre no escritório, por favor. O escritório sempre fora seu lugar de julgamento. Cadeiras de couro e madeira escura, paredes forradas de livros que serviam mais como decoração do que como material de leitura. Ele sentava-se atrás da mesa como um monarca prestes a ele entregou o veredito com Margaret postada ao seu lado, como uma sentinela. Sentei-me na cadeira à sua frente, a mesma cadeira que havia absorvido uma década da sua decepção comigo. Precisamos falar sobre o seu futuro, começou meu pai, as mãos entrelaçadas sobre a madeira escura. Esperei. Margaret e eu temos conversado sobre a sua situação e estamos profundamente preocupados com o caminho profissional que você escolheu. Minha situação. Eu era um problema, uma variável que precisava ser administrada, não uma pessoa a ser respeitada. Estou prestes a me formar com honras máximas, respondi, mantendo o tom neutro. Já tenho 3 propostas competitivas na área financeira, todas em Nova York. Nova York, ele rebateu, enfatizando o nome da cidade como se fosse sinônimo de imprudência. Sim, Nova York. Ele se inclinou para a frente, num gesto persuasivo ensaiado. Achamos que você deveria reconsiderar. Voltar para casa. Posso conseguir um cargo para você na empresa. Daniel vai assumir o escritório de Hartford no futuro, e poderíamos usar alguém discreto para cuidar da parte administrativa. Parte administrativa. Depois de 4 anos de luta acadêmica e profissional implacável para chegar ao topo da minha universidade. Você quer que eu seja a secretária do Daniel, traduzi, sustentando o olhar dele. Não seja deliberadamente dramática, Ana. Seria um cargo de gestão de alto nível, com o tempo. Oferece estabilidade. Olhei para Margaret. O rosto dela estava neutro, mas o leve aperto ao redor dos olhos denunciava satisfação. Essa era a vitória dela, eu de volta ao controle, posicionada para servir o herdeiro legítimo. E se eu recusar? Meu pai suspirou, um som pesado de paciência exagerada. Ana, estamos tentando lhe oferecer uma rede de segurança. Nova York é um lugar implacável. Esses empregos que você está considerando exigem conexões que você simplesmente não tem. Eles não são seguros. Ele queria dizer, eu não tinha um fundo fiduciário. Não tinha uma rede de amigos da família pronta para me amparar. Daniel herdaria tudo. Eu herdaria apenas uma vida inteira ouvindo que nunca era o suficiente. Eu tenho a mim mesma, disse, com uma convicção silenciosa na voz. Essa é a minha conexão. Ele balançou a cabeça, impaciente.
Essa teimosia é exatamente o problema. Você sente essa necessidade de provar algo. Mas o mundo não recompensa esforço bruto, Ana. Ele recompensa pessoas que entendem o seu lugar. Pessoas como eu. As palavras me gelaram, embora eu já as esperasse. O que exatamente isso significa? Perguntei. Significa que você precisa parar de fingir que é uma força da natureza. Você é minha filha. E isso vem com certas expectativas familiares. Pare de agir como se fosse uma potência independente. Levantei-me devagar, movida por um instinto além do pensamento consciente. Sua filha, repeti, deixando a palavra se encher de ironia. Faz anos que não me sinto sua filha. Tenho me sentido um incômodo. Um problema que você esperava que se resolvesse sozinho. Margaret interveio com suavidade calculada. Ana, estamos tentando ajudar você. Você tem lutado sozinha há tanto tempo. Deixe-nos oferecer estrutura. Estrutura para quê? Retruquei. Para desaparecer ainda mais na sombra do Daniel? Olhei para a porta. Daniel ainda estava ali, fixo no celular, praticando sua surdez conveniente. Daniel, chamei, a voz cortando o ambiente. Você não tem nenhuma opinião sobre isso? Sobre eu ser chamada de volta para casa para ser sua subordinada? Ele ergueu o olhar, surpreso, e logo o abaixou. Não é assim, Ana. O pai só acha que seria melhor para você ficar mais perto da família. Família? Ri. O som saiu seco, dolorido. Quando foi a última vez que alguém nesta família me defendeu? Quando foi a última vez que me senti pertencente a este lugar? A única resposta foi um silêncio pesado. A expressão do meu pai se endureceu. A fachada do pai preocupado caiu. Se você sair, declarou, agora com a voz fria e definitiva. Se atravessar essa porta e voltar para Nova York contra a minha vontade, você estará completamente por conta própria. Não espere apoio financeiro. Não espere nenhuma conexão profissional. Nunca. Vou deixar claro para todos da minha rede que você escolheu romper laços. Você não usará meu nome como referência. Não reivindicará qualquer ligação com esta família em contexto profissional algum. A ameaça era precisa, cirúrgica. Ele não estava apenas me cortando financeiramente, estava ameaçando envenenar o poço. Eu nunca esperei nada de você, respondi. Você fez questão de garantir isso anos atrás. Então entenda bem, continuou. Não volte quando tudo desmoronar. Não apareça aqui falida e sem trabalho esperando que a salvemos. Você escolhe o caminho. Vive com as consequências absolutas. Olhei para ele, procurando o menor vestígio do pai que eu lembrava da infância. Ele não estava lá. Eu entendo os termos, confirmei. Ele assentiu uma única vez, sinal de que considerava a discussão encerrada e a si mesmo, o vencedor. Só mais uma coisa, acrescentei. Quando eu sair, não será porque falhei em atender ao seu padrão. Será porque escolhi uma vida infinitamente melhor do que a que você está me oferecendo. E quando tudo que eu construir provar que você estava errado, não ouse reescrever a história. Não diga que me apoiou. Você perdeu esse direito no dia em que decidiu que eu não valia o seu tempo. A expressão controlada de Margaret vacilou por um instante. Surpresa. Antes que ela pudesse se recompor, o maxilar do meu pai se apertou. Se você sair por aquela porta, não tente voltar até ser alguém de peso. Caminhei até a porta do escritório. Minha mão estava na maçaneta de bronze quando senti um tremor percorrendo todo o meu corpo. A força visceral de querer que ele me impedisse, de querer que dissesse algo que tornasse aquilo desnecessário. Ele não disse nada. Quando eu voltar, pai, prometi, a voz firme apesar do tremor, você não vai me reconhecer. E, até lá, sua opinião não terá mais importância alguma. Dirigi de volta para Nova York naquela noite. Na primeira hora, fiquei olhando para o celular no banco do passageiro, esperando que acendesse com uma chamada, uma mensagem, qualquer coisa. A tela permaneceu escura. Não peguei nada do meu quarto de infância. Deixei para trás as fotografias, os troféus antigos, o fantasma da menina que eu fui. Esperava sentir devastação ou raiva.
Em vez disso, senti uma leveza intensa e libertadora. O peso de tentar me conformar a um espaço que nunca foi feito para mim finalmente se dissipou. Eu estava verdadeiramente sozinha, sem ninguém para ligar se o mundo se voltasse contra mim. Mas também estava indiscutivelmente livre. Livre da esperança de que eles mudassem. Livre do ciclo de pequenas humilhações. Livre da mentira de que o amor precisava ser conquistado através da diminuição constante de si mesma. Meu pai havia lançado um desafio: não volte até ser alguém. Eu aceitei. Nova York não me recebeu de braços abertos. A cidade exige tributo primeiro. Ela destrói tudo o que você pensava saber sobre si mesmo, testando a substância que resta no núcleo. Cheguei com uma oferta de emprego de analista júnior que pagava o suficiente para alugar um apartamento compartilhado e apertado em Washington Heights. 4 colegas de quarto, um banheiro, cheiro constante de pizza velha e ambição. Meu quarto era uma caixa estreita, deveria ser temporário, mas durou 2 anos. Pela primeira vez na vida, eu era completamente anônima. Ninguém sabia meu sobrenome, meu passado ou a história diminuída que haviam me atribuído. Eu era apenas mais uma jovem de 22 anos faminta, perseguindo um futuro que ainda precisava se materializar. Meu trabalho era em uma pequena firma de investimentos em Midtown. Não um nome reconhecível, mas respeitável o suficiente. Meu título significava que eu executava qualquer tarefa tediosa que os superiores considerassem abaixo de seu tempo. Eles notavam o esforço, mas não a pessoa. Não no começo. Aprendi rapidamente que trabalhar duro não era suficiente. A cidade estava saturada de pessoas trabalhando 80 horas por semana apenas para manter seu lugar. Trabalho duro era a taxa mínima de entrada, progresso exigia algo completamente diferente. A primeira crise real surgiu no 3º mês. Minha colega de apartamento, uma assistente jurídica que trabalhava à noite, mudou-se sem aviso, levando o depósito de segurança e me deixando responsável pela parte dela do aluguel. Tive 11 dias para conseguir $300 que eu não tinha. Vendi meu laptop bom, o que minha mãe havia me dado antes de falecer. Comprei um usado pela metade do preço e comi miojo por 6 semanas até cobrir o déficit. Ninguém no trabalho notou a perda de peso. Ninguém perguntou por que eu parei de almoçar fora. Levei 18 meses para isolar a diferença-chave entre os que avançavam e os que permaneciam estagnados. 18 meses chegando cedo, ficando tarde e vendo pessoas com metade da minha dedicação passarem por mim como se eu estivesse parada. No meu primeiro ano, identifiquei um erro em uma análise de negócio que poderia ter custado uma quantia significativa à firma. Enviei a correção ao meu supervisor direto, ele encaminhou para o superior dele sem mencionar meu nome. O sócio que apresentou a análise corrigida recebeu um bônus. Eu não disse nada. Anotei a lição. Uma noite, no meu segundo inverno, fiquei até tarde compilando um relatório complexo. Que havia sido largado descuidadamente na minha mesa às 16 horas, com prazo de manhã seguinte. O escritório estava silencioso. Ouvi passos e levantei os olhos para encontrar Marcus Shen, um dos sócios seniores, parado na entrada do meu cubículo. Você ainda está aqui? Observou, sem questionar. Quem designou isso para você? Respondi. Petersen, repetiu ele, com um gosto ruim na voz. Esse relatório é responsabilidade central dele. Ele deveria apresentá-lo amanhã. Não ofereci explicação. O que você acha do negócio, Ana? A aquisição Hartwell. Hesitei. Ninguém jamais havia pedido minha opinião, apenas minha produção mecânica. É excessivamente arriscado, disse finalmente, escolhendo as palavras cuidadosamente. As projeções assumem um crescimento de 15%, mas o setor da empresa teve média de 7% nos últimos 5 anos. Ou a firma tem informações não públicas, ou alguém está confiando na suposição de que ninguém vai revisar os cálculos. Marcus me estudou por um longo momento. Você revisa os cálculos? Sempre verifico os cálculos, confirmei. Ele se levantou, abotoando o paletó. Termine o relatório, inclua sua análise, mas coloque-a em um apêndice separado. Coloque seu nome nesse apêndice. Ele se afastou. O negócio Hartwell desmoronou 3 semanas depois. Alguém realmente havia confiado em cálculos descuidados. Peterson foi discretamente conduzido para fora do prédio.
Marcus Shea me chamou em seu escritório no dia seguinte. Você tem bons instintos, disse, olhando a paisagem da cidade. Mas instinto é apenas observação. Você precisa aprender estratégia para aplicá-la. Ele se tornou meu mentor não oficial. Marcus não me ensinou sobre finanças, mas sobre a anatomia do poder, como ele se move pelas salas, como se esconde à vista de todos. Mas a mentoria não me protegia do trabalho diário. No meu terceiro ano, cometi um erro de cálculo em um negócio menor. O cliente percebeu. Meu gerente me chamou em seu escritório e disse que eu tinha sorte de o cliente ser compreensivo. Que outro erro como aquele seria registrado no meu arquivo? O erro havia se originado em dados fornecidos por um analista sênior, que era sobrinho de um membro do conselho. Produzir essa evidência me custaria mais do que o silêncio. Absorvi o aviso e comecei a conferir tudo 3 vezes, inclusive trabalhos que não eram meus. Sua família, Marcus comentou uma vez, você nunca fala sobre eles. Não há nada de relevante para discutir. Ele tomou um gole de vinho. Todo mundo tem um histórico. A única questão real é, eles te possuem ou você possui a história? Pensei no escritório do meu pai, eles acreditam que eu sou irrelevante. Uma fracassada que fugiu para uma cidade que eventualmente a consumirá. Marcus colocou o copo na mesa com decisão. Essa, Ana, é a sua maior vantagem. O oponente mais eficaz é aquele que ninguém está observando. Naquele momento, não compreendi totalmente o significado. Eu tinha 34 anos e estava prestes a embarcar no próximo nível. Saí de Washington Heights e me mudei para um pequeno apartamento totalmente privado no Brooklyn. Troquei de emprego, indo para uma firma maior, onde os riscos eram exponencialmente maiores e as lições mais brutais. Pare de postar qualquer coisa publicamente. As poucas ligações formais de casa cessaram completamente. Quando completei 27 anos, havia me tornado alguém totalmente irreconhecível para minha família. A menina que podia ser facilmente apagada ainda existia, mas agora estava blindada. Eu estava pronta para o próximo nível. Eles nunca notaram, e isso, no fim, foi o erro irreversível deles. Ninguém oferece um curso sobre como ver o que os outros não veem. Não é uma habilidade que você adquire em sala de aula, você a desenvolve como o corpo desenvolve tecido cicatricial. Camada por camada, cada pequeno trauma deixando algo mais resistente e perspicaz do que havia antes. Minha habilidade de antecipar problemas, de notar inconsistências sutis em dados e comportamentos, veio diretamente de anos sendo invisível. Quando todos passam por você sem notar, você aprende a observar tudo mais. As informações mais vitais não estão nos relatórios formatados ou nas apresentações polidas. Elas vivem nos silêncios, nos olhares rápidos, nas coisas que as pessoas revelam quando acreditam que ninguém importante está prestando atenção. Na segunda firma que entrei, havia uma sócia gerente chamada Victoria Shore. Tinha 63 anos, 40 anos de experiência no mercado e reputação severa por destruir carreiras com um único olhar cético. Os funcionários juniores a evitavam ativamente, preferindo subir escadas do que dividir um elevador com ela. Procurei Vitória. Não era coragem, e era necessidade calculada. Estudei Vitória em reuniões, ela raramente falava primeiro e quase nunca falava, a não ser que suas palavras mudassem irrevogavelmente o rumo da conversa. Quando finalmente falava, toda a sala se reconfigurava em torno de sua autoridade. Eu precisava entender a mecânica daquele poder. Comecei a ficar até tarde nos dias em que sabia que ela estava no escritório. Nossos espaços de trabalho eram no mesmo andar. O dela, um escritório de canto com vista imponente e o meu, um cubículo perto da copiadora barulhenta. Encontrava motivos para passar pela porta dela, visível, sem jamais ser intrusiva. Uma noite, cerca de 3 semanas depois do início da minha estratégia, ela chamou quando eu passei. Você é a analista que sinalizou o erro do Meridian, não é? Parei na porta aberta. Sim. Entre, feche a porta. O escritório dela era minimalista, todas as superfícies limpas, exceto pelo laptop e um pesado copo de cristal pela metade. Sentei-me na cadeira que ela indicou. Por que você percebeu isso? Perguntou, sem preâmbulo. Desculpe, o erro. 3 analistas seniores, com décadas de experiência, revisaram esse negócio antes de chegar à sua mesa. Nenhum deles viu a discrepância que você identificou.
Por que você? Considerei a pergunta. A resposta honesta e simples era também a mais potente. Porque eu não tinha a opção de assumir que estava correto. Vitória observou-me sobre a borda do copo. A maioria das pessoas assume que está correta. É mais rápido, mais fácil, exige menos risco pessoal. Eu não tenho o luxo de assumir nada. E por quê, Ana? Encontrei seu olhar afiado e firme. Porque se eu estiver errada, não há ninguém que me defenda. Não possuo o tipo de histórico que me dá segundas chances. Algo sutil mudou na expressão dela, não simpatia, Vitória parecia incapaz disso, mas um reconhecimento clínico agudo. Bom, disse, assentindo uma vez. Use essa deficiência. Vitória se tornou a segunda pessoa indispensável na minha educação em Nova York. Se Marcos me ensinou a física da alavanca, Vitória me ensinou a arte aplicada de usá-la. Como reconhecer, acumular e utilizar informações críticas antes que alguém as transformasse em arma contra mim. Informação é a única moeda que realmente importa, disse uma vez. Não dinheiro. Dinheiro é apenas como pessoas sem acesso à informação-chave tentam manter a contagem ponto, mas antes de poder usar a informação, eu precisava sobreviver às consequências de estar certa. Na primeira vez em que corrigi a análise de um colega sênior em uma reunião, a sala ficou gelada. O colega, um homem chamado Harrison, que estava na firma há 15 anos, sorriu apenas com a boca e disse: Obrigado por essa perspectiva, Ana. Em uma semana, eu havia sido realocada de sua equipe de projeto para uma revisão de conformidade sem futuro. Na segunda vez, aprendi a encaminhar minhas correções primeiro por Vitória, deixando que ela as apresentasse como suas próprias observações. O crédito fluía para cima, a proteção fluía para baixo, sob sua supervisão exigente. Desenvolvi a habilidade que eventualmente me tornaria indispensável. Aprendi a identificar padrões não óbvios nos dados, a prever mudanças de mercado, não por fórmulas preditivas, mas entendendo os medos e motivações específicos dos indivíduos que tomavam as decisões. Os números contam apenas parte da verdade, a verdade final reside no elemento humano. Minha habilidade foi totalmente testada durante uma grande decisão da firma. Os sócios estavam considerando adquirir uma empresa de tecnologia em rápido crescimento, impecável no papel. Todos celebravam os bônus iminentes. Passei 3 semanas examinando cada arquivo. Algo parecia fundamentalmente errado, mas os balanços estavam imaculados, demais. As 2 primeiras semanas não renderam nada. Segui pistas que não levavam a lugar nenhum, uma relação com fornecedor que parecia incomum, mas era legítima. Um padrão de reconhecimento de receita agressivo, mas dentro das normas contábeis. Comecei a duvidar dos meus próprios instintos. Na 14ª noite, quase desisti. O negócio estava programado para fechar em 10 dias. O sócio que defendia a aquisição já discutia cronogramas de integração. Mas a sensação de erro persistia, algo que eu não conseguia nomear. Aprofundei-me, focando nos arquivos de subsidiárias, retrocedendo 3 anos de alterações em estruturas corporativas. No 17º dia, descobri uma empresa de fachada registrada em Delaware, que detinha a maioria das responsabilidades da empresa de tecnologia. A dívida estava ausente das demonstrações financeiras principais porque, tecnicamente, pertencia a outra entidade. No entanto, essa empresa de fachada era totalmente propriedade do fundador, o que significava que a dívida seria absorvida pelo adquirente. Apresentei minhas descobertas à Vitória. Ela olhou para a documentação por exatamente 90 segundos antes de pegar o telefone. 2 horas depois, a aquisição estava cancelada. O sócio que havia defendido o negócio, veterano de 20 anos, foi instruído a esvaziar seu escritório. No final da semana, ninguém fora daquele pequeno círculo sabia que eu havia sido a responsável por descobrir a falha catastrófica. Vitória assegurou meu anonimato. Você não está pronta para ser visível, explicou calmamente. Quando você assume o crédito por encerrar um negócio desse porte, cria inimigos poderosos e permanentes. Se você cria inimigos antes de ter poder para sobreviver a eles, não sobreviverá de forma alguma. Então mantive minha invisibilidade por enquanto. Mas há uma diferença crucial entre ser invisível porque os outros te desprezam e ser invisível porque você escolhe. O primeiro é uma fraqueza, o segundo é uma poderosa vantagem estratégica. Pensei na minha família, todos os anos em que fui apagada contra minha vontade.
Agora eu estava escolhendo meu próprio apagamento, e a escolha fazia toda a diferença. O sucesso subsequente da firma foi atribuído a uma liderança cautelosa e inteligente. Meu nome não apareceu em nenhum relatório anual, nem em comunicados à imprensa. Mas Vitória sabia e, mais importante, eu sabia. Foi então que comecei a construir algo inteiramente meu. Começou pequeno, nos finais de semana. Rastreava oportunidades que a firma havia ignorado, negócios que não se encaixavam no portfólio rígido, mas que tinham potencial não óbvio. Analisei setores negligenciados, empresas pequenas demais para atrair a atenção consolidada deles. Mas análise sem capital é exercício acadêmico. Eu havia economizado agressivamente desde meu primeiro salário, vivendo em apartamentos menores do que poderia pagar, recusando a inflação de estilo de vida que consumia a maioria dos meus colegas. No quinto ano, já havia acumulado capital suficiente para um investimento inicial significativo. Não dinheiro que mudaria a vida, mas suficiente para ter participação de risco. Fiz 3 pequenos investimentos no meu primeiro ano de independência silenciosa, 2 falharam completamente. O terceiro devolveu meu capital com ganhos modestos. As falhas me ensinaram mais que o sucesso. Aprendi que estar certa sobre o potencial não significava nada se o fundador não conseguisse executar. Se o timing estivesse errado, se 100 variáveis que eu não havia considerado conspirassem contra o resultado. Não planejava deixar a firma imediatamente, mas estava me preparando para uma independência singular. A oportunidade que mudou tudo veio de uma fonte inesperada. Uma fundadora que eu havia conhecido brevemente em uma conferência entrou em contato. Procurando capital inicial para sua plataforma de tecnologia educacional, projetada para ajudar estudantes universitários de primeira geração a navegar na ajuda financeira. Os números eram modestos, mas convincentes. O mercado era subatendido e a apresentação da fundadora, sua determinação feroz e inabalável, me lembrou tanto de mim mesma aos 22 anos. Que eu sabia que ninguém mais estaria interessado em uma escala de investimento desse tipo, mas eu conhecia alguém que talvez conhecesse alguém. Liguei para Marcus Shen. Tem algo que quero te mostrar, disse. Não é para a firma, é para um investimento estratégico independente. Ele ficou em silêncio por um longo momento. Sábado à noite, janta. Traga tudo que você desenvolveu. Aquela janta foi o passo inaugural para tudo que se seguiu. Marcus não investiu diretamente, mas me apresentou a alguém que investiu, e isso levou a outra apresentação, que levou a outra. Até que eu não era mais apenas uma analista. Eu estava, silenciosamente, construindo uma base que ninguém poderia me tirar. O convite chegou em uma terça-feira comum, entre e-mails sobre compliance e relatórios trimestrais. Trazia um nome que reconheci imediatamente, mas com quem nunca havia correspondido, Eleanor Vance. Ela comandava a Vance Partners com uma autoridade silenciosa e aterradora, capaz de fazer até as vozes mais agressivas do mercado financeiro diminuírem o tom. A mensagem era breve, formal e enganosamente simples. Uma reunião privada em sua casa na semana seguinte. O tema era mercados emergentes na próxima década e minha presença era solicitada. Solicitada, não exigida ou obrigatória, essa era a linguagem de pessoas que sabiam que seu pedido era, na prática, uma ordem. Eu já tinha ouvido falar dos encontros de Eleanor, da mesma forma que se ouve falar de sociedades secretas. Nunca eram divulgados, nunca discutidos na imprensa, nunca apareciam nas redes sociais. O que acontecia na residência de Eleanor permanecia ali, protegido pelo entendimento mútuo de que todos os presentes tinham uma reputação considerável a preservar. Vitória me contou uma vez que esses encontros eram onde as decisões reais eram tomadas, não em salas de reunião, mas em bibliotecas privadas, com uísque caro, onde apertos de mão valiam mais que contratos. Na noite do encontro, vesti um vestido azul marinho encomendado para uma ocasião ainda não definida. Simples, perfeitamente cortado, caro o suficiente para pertencer, mas contido bastante para não pedir atenção. Em salas como aquela, ostentação excessiva era a rota mais rápida para a exclusão. A Tovinhose de Eleanor, localizada no Upper East Side, era um daqueles monólitos de calcário que sussurram riqueza permanente e consolidada. Uma mulher de terno escuro pegou meu casaco e me conduziu por um foyer adornado com obras de arte abstrata que eu sabia serem valiosas. O encontro aconteceu na biblioteca, um cômodo revestido de madeira quente, com volumes encadernados em couro e móveis antigos.
Havia talvez 25 pessoas presentes. Reconheci um senador proeminente, um gestor de hedge fund cujo nome dominava as notícias financeiras. E uma mulher que tinha estampado a capa da Forbes no mês anterior. E então havia eu, Anna Shen, 30 anos, sem sobrenome reconhecível, sem histórico estabelecido e sem razão óbvia para estar entre aquela elite. Peguei uma bebida e me posicionei perto das janelas altas, permitindo observar sem ser notada. As conversas eram exatamente o que eu esperava: trajetórias de mercado, implicações de políticas de bancos centrais, avaliações de risco geopolítico. Eu ouvia dois homens debater a volatilidade dos títulos de mercados emergentes quando Eleanor Vance surgiu ao meu lado. Ana, sua voz era suave, mas medida, o tom de quem nunca usa uma palavra por acaso. Fico genuinamente feliz que você tenha aceitado o convite. Obrigada, Miss Vance. É uma honra. Vitória fala de você em termos incomuns. Isso não é algo que ela faz levianamente. Mantive a expressão neutra. Vitória Shore e Eleanor Vance eram pares. Duas mulheres formidáveis que passaram décadas subindo escadas corporativas implacáveis. Se Vitória havia dado sua palavra sobre mim, isso carregava um peso invisível imenso. Devo muito à sua instrução, disse. Eleanor sorriu levemente, um gesto que não alcançou completamente os olhos. Tenho certeza de que sim. Mas estou muito mais interessada no que você conseguiu aprender por iniciativa própria. Antes que eu pudesse formular uma resposta, ela se foi, tocando o braço de outro convidado, já absorvida em outra conversa estratégica. Fiquei sozinha perto da janela, tentando decodificar os 2 minutos que haviam acabado de ocorrer. O restante da noite parecia menos uma festa e mais um exame sutil e contínuo. As pessoas se aproximavam, se apresentando e fazendo perguntas que pareciam conversas, mas claramente projetadas para sondar meu conhecimento. Qual minha opinião sobre as últimas atas do Fed? Se eu havia analisado o novo relatório sobre mercados de crédito asiáticos, qual minha perspectiva pessoal sobre a tendência de investimento sustentável de longo prazo? Eu respondia meticulosamente, dizendo o suficiente para confirmar minha expertise, mas não o suficiente para revelar minhas estratégias operacionais. Naquele mundo, informação era a moeda máxima, e eu não estava pronta para gastá-la livremente. Por volta das 21 horas, a discussão principal se consolidou perto da imensa lareira. Um homem alto, extremamente confiante e barulhento, começou a argumentar veementemente contra uma mudança regulatória proposta, que afetaria a forma como firmas de private equity poderiam estruturar aquisições alavancadas. O tom dele era desdenhoso, assumindo que seu volume por si só equivalia à validade. Ele estava cometendo um erro jurídico significativo. Confluiu duas disposições diferentes da lei proposta e toda a sua oposição se baseava nessa interpretação estrutural equivocada. Ou ele não havia lido o texto completo, ou tinha certeza de que ninguém mais presente o tinha feito. Permanei na periferia, observando. Mas Eleanor, parada próxima ao homem, deve ter percebido um lampejo da minha reação, porque de repente se dirigiu a mim. Ana, disse, e a sala ficou em silêncio. Parece que você tem uma perspectiva que ainda não foi expressa. Todos os olhos da sala se voltaram para mim. Senti a pressão concentrada da atenção combinada deles, a percepção absoluta de que ser vista ali significava ser julgada instantaneamente. Se eu falasse e estivesse errada, nunca mais seria convidada. Se eu falasse e constrangesse alguém poderoso, as consequências poderiam me seguir por anos. Não, uma correção factual, Miss Vance, esclareci. Expliquei o erro no argumento dele, citando os números das disposições específicas. Detalhei porque as duas seções eram mutuamente exclusivas e precisamente qual seria o impacto real das regulamentações, em vez do impacto presumido, sobre a estrutura do negócio. Minha voz permaneceu calma, meu tom puramente objetivo, minhas palavras cirurgicamente precisas. Quando terminei, o rosto do homem alto estava vermelho, um rubor profundo e desconfortável. A sala permaneceu em silêncio por um longo e necessário momento, então Eleanor assentiu, um breve gesto afirmativo. Obrigada, Ana. Esse contexto é criticamente importante. A conversa imediatamente mudou de rumo, abandonando a posição equivocada do homem. Pude sentir a atmosfera se alterar ao meu redor, a recalibração sutil do interesse de cada pessoa. Eu havia falado e estava definitivamente correta.
Naquele ecossistema, essa combinação era rara e inerentemente perigosa. O homem que eu corrigira me encontrou depois, perto do bar. Sua expressão era agradável, controlada, impressionante. Poucas pessoas teriam se arriscado a me contradizer nesta sala, disse. Eu não o contradisse. Corrigi um erro factual, semântica. Ele sorriu, mas os olhos estavam frios. Vou lembrar desta conversa, Miss Shen. Ele se afastou antes que eu pudesse responder. Ao sair, notei um homem distinto, cabelos prateados, observando-me perto da porta. O rosto dele sugeria que já havia testemunhado o suficiente na vida para não se impressionar facilmente. Ele não se aproximou, apenas assentiu uma vez, um gesto de reconhecimento, e se afastou. Aprendi seu nome na semana seguinte, quando Vitória mencionou que Thomas Reynolds havia perguntado sobre mim. Perguntou o quê? Disse, mantendo a voz neutra. Quem você é, de onde veio, se você é tão perspicaz quanto aparenta ou apenas sortuda? O que você disse a ele? A expressão de Vitória não mudou. Que sorte não tinha nada a ver com isso. Ainda se passaram 4 meses antes que Thomas Reynolds e eu falássemos diretamente. 4 meses de estar nas mesmas salas, acenando em meio a encontros lotados, construindo um reconhecimento mútuo que nenhum de nós apressou a formalizar. Quando ele finalmente se aproximou, em um jantar menor, com menos testemunhas. Suas primeiras palavras não foram lisonjeiras. Você foi paciente, disse. Estive observando, respondi. O mesmo que você. Ele sorriu, a primeira expressão genuína que eu havia visto dele. Vitória estava certa sobre você. Ele alcançou o bolso e tirou um cartão fino e elegante. Quando você chegar ao estágio em que estiver pronta para construir algo significativamente maior do que sua estrutura atual, me ligue diretamente. Ele se foi antes que eu pudesse formular uma resposta, desaparecendo na noite como uma possibilidade poderosa e disruptiva. Fiquei na calçada, segurando o cartão, que parecia normalmente pesado, percebendo que a vida independente que eu cuidadosamente construíra estava prestes a mudar irrevogavelmente. Foi a primeira vez que alguém tentou ativamente me descarrilar. Não reconheci imediatamente o que era, é assim que as melhores manipulações funcionam. Nunca parecem um ataque, sempre parecem uma oportunidade cobiçada. Eu estava na firma há 4 anos quando Martin Price, um sócio sênior, decidiu que eu era a solução permanente para todas as suas deficiências profissionais. Martin era um homem que havia sido promovido consistentemente além de sua competência real, passando os dias gerenciando cuidadosamente a ilusão de sua produtividade. Ele possuía um talento incrível para reivindicar crédito pelos sucessos e desviar sem esforço toda a culpa subsequente. Começou sutilmente, um pedido de assistência discreta em um relatório com o qual tinha dificuldade. 1h30 tarde da noite pedindo que eu conferisse um modelo financeiro complexo. Uma menção casual de que estava profundamente impressionado com minha diligência e queria começar a colaborar mais de perto. Inicialmente, senti-me lisonjeada. Deveria ter reconhecido os sinais de alerta. 6 meses depois, eu estava efetivamente executando metade das funções oficiais de Martin, enquanto ele mantinha seu salário e potencial de bônus integral. Eu era quem trabalhava até tarde da noite corrigindo seus erros estratégicos. Quem detectava os erros numéricos em suas apresentações para clientes. Eu era o motor anônimo que o fazia parecer brilhante e altamente competente diante dos clientes. Quem nunca sequer aprenderia meu nome. O arranjo era apresentado como mentoria, mas, na prática, era uma forma de parasitismo profissional. Martin desenvolveu hábitos, enviava e-mails para mim às 23 horas com uma única linha de pensamentos. Pela manhã, adicionava meu nome às equipes de projetos após a reunião inicial, garantindo que eu herdasse responsabilidades sem participação. Marcava sessões de estratégia que, na verdade, eram solicitações para que eu preparasse seus pontos de fala para suas próprias reuniões. Quando eu tentava estabelecer limites, sugerindo que alguns pedidos estavam fora do meu papel. Ele ficava em silêncio e depois mencionava casualmente como o próximo ciclo de avaliação seria competitivo. Como era importante ter defensores seniores do seu lado, e quão facilmente carreiras promissoras poderiam estagnar sem o suporte certo. A ameaça implícita nunca precisava ser dita diretamente. O ponto de ruptura chegou durante um negócio de aquisição que deveria ter consolidado nossas carreiras. Exigia meses de diligência meticulosa, negociações que se estendiam até altas horas da madrugada.
e um nível de previsão estratégica do qual Martin era totalmente incapaz. Eu fornecia a previsão, Martin fornecia a apresentação pública confiante. Na semana final antes do fechamento, com sono e movida a cafeína, cometi um erro. Troquei 2 números em uma análise de sensibilidade. O erro era pequeno, não mudava a recomendação fundamental, mas era do tipo que poderia ser usado como arma. Se alguém quisesse. Martin encontrou o erro, mas não me mencionou. Em vez disso, comentou casualmente com um sócio sênior, enquadrando como algo que ele mesmo havia detectado e corrigido. Adicionando que talvez Ana estivesse assumindo mais do que podia lidar. Fiquei sabendo disso por meio de um colega que achou que eu deveria saber. Corrigi o erro naquela noite. Também comecei a guardar cópias de todos os e-mails, todos os documentos, todos os carimbos de hora, mostrando quem realmente havia feito o trabalho. Quando o negócio foi concluído com sucesso, houve uma celebração extravagante na maior sala de conferências. O champanhe jorrou livremente, brindes formais foram feitos, tapinhas nas costas distribuídos. Martin ficou no centro, aceitando elogios como um herói retornando de uma campanha vitoriosa. Meu nome foi mencionado exatamente uma vez, de passagem, de forma rápida e desdenhosa, como alguém que havia ajudado eficientemente na pesquisa fundamental. Naquela noite, sozinha no meu pequeno apartamento, olhei para o cartão de visita que Thomas Reynolds me dera 6 meses antes. Ainda não havia ligado. Continuava a me convencer de que precisava de mais tempo de experiência, mais credenciais inquestionáveis, mais provas de que eu valia o imenso risco que ele representava. Mas a razão real era muito mais simples. Eu estava aterrorizada. Aterrorizada de deixar a estabilidade de um sistema conhecido, por mais falho que fosse. Aterrorizada de entrar em uma estratosfera onde seria julgada apenas pelo meu próprio nome, sem a segurança de uma grande equipe para me esconder atrás. Aterrorizada de que o julgamento de toda a vida da minha família estivesse certo, que eu sempre fora destinada a ser apenas um excelente sistema de suporte invisível para a verdadeira ambição de outra pessoa. Coloquei cuidadosamente o cartão de volta na gaveta. Mas no dia seguinte, parei de trabalhar nos fins de semana para Martin Price. A mudança não foi confrontacional, comecei simplesmente a dizer não a todos os pedidos que estavam fora do escopo claramente definido das minhas funções. Quando Martin me pediu para reformular suas apresentações, informei educadamente que estava dedicada às minhas próprias tarefas prioritárias. Quando ele tentou marcar reuniões estratégicas urgentes tarde da noite, tive conflitos pré-existentes e negociáveis. A reação dele foi imediata e revelou toda a base do nosso relacionamento transacional. Você está sendo incrivelmente egoísta, Ana, sibilou uma tarde, me encurralando perto da estação de bebidas do escritório. Sua voz era baixa, controlada, o tom de um homem cujo senso habitual de direito estava sendo desafiado. Investi pessoalmente um capital significativo no seu desenvolvimento aqui. O mínimo que você me deve é ser uma jogadora cooperativa de equipe. Eu sou uma jogadora de equipe, respondi, encontrando seu olhar, mas equipes genuínas exigem contribuições de mais de um membro. O rosto dele escureceu, perdendo seu brilho polido. Você está cometendo um erro sério e irreversível. Pessoas como você precisam de pessoas como eu. Sem meu patrocínio direto, você vai estagnar nesta firma. Pensei em todas as horas da madrugada que passei salvando sua reputação enquanto ele dormia tranquilamente. Em todo o crédito que ele absorveu sem esforço pelas minhas ideias originais. Em todas as vezes que ele se colocou estrategicamente entre mim e qualquer oportunidade de reconhecimento merecido. Talvez eu tivesse cedido, mas decidi. Prefiro falhar por meus próprios termos honestos do que ter sucesso espetacular nos seus. A retaliação foi rápida, calculada e perfeitamente previsível. Martin começou a me excluir sistematicamente de reuniões operacionais cruciais. Meu nome foi retirado de projetos críticos que eu mesma liderava. Sussurros começaram a circular pelo andar executivo. Ela é difícil, guarda ressentimento, não é realmente uma jogadora de equipe. Um associado sênior interrompeu, meu corredor para mencionar, com falsa preocupação, que havia ouvido dizer que eu estava sobrecarregada. Outra colega perguntou se estava tudo bem em casa. A campanha de sussurros era profissional, negável e devastadoramente eficaz. Reconheci todo o manual de jogo, não a partir de textos de negócios, mas da dinâmica da minha própria família.
O isolamento sistemático e apagamento do indivíduo que se recusa a aceitar seu papel subserviente designado. As mesmas ferramentas, apenas em um ambiente profissional diferente. Desta vez, eu estava totalmente preparada. Documentei meticulosamente cada interação, cada e-mail, cada reunião, cada projeto ao qual havia contribuído sozinha. Preservei cópias com carimbo de data e hora do meu trabalho, criando uma trilha de provas irrefutável de autoria. Construí um caso abrangente, não para litígio, mas para uma defesa absolutamente inquestionável. Quando Martim tentou reivindicar a autoria de uma apresentação analítica massiva que eu havia escrito do conceito à conclusão, eu estava pronta. A reunião com o sócio seria o seu grande momento. Ele apresentou o material brilhantemente. Sempre foi um excelente e charmoso performer. A análise era abrangente, exatamente o trabalho estratégico que os sócios valorizavam. Ao final, um sócio sênior fez uma pergunta técnica e específica sobre a estrutura de dados subjacente. Martim hesitou, apenas uma pausa fracional de incerteza, mas naquela sala, diante daquelas pessoas específicas. Até mesmo um lampejo de dúvida era fatal. Talvez a Ana possa fornecer esse detalhe, disse Vitória calmamente de seu assento. Já que ela havia desenvolvido e construído toda a estrutura analítica usada na apresentação. A sala mergulhou em silêncio absoluto. O sorriso vitorioso de Martim evaporou. Vitória produziu um documento limpo, a mesma apresentação, mas com os metadados digitais mostrando claramente a verdadeira autoria e os carimbos de criação. Acredito firmemente em dar crédito precisamente onde ele é devido, disse ela, dirigindo-se diretamente a Martim. Você não concorda, Martim? A reunião terminou logo em seguida. Martim não foi imediatamente demitido, ainda tinha muitos aliados políticos. Mas sua trajetória interna mudou instantaneamente para um declínio terminal. A promoção que esperava foi concedida a um candidato externo, e sua reputação de brilhante foi permanentemente manchada. Não senti celebração. Eu apenas defendi minha posição. A tremenda energia que eu gastara me protegendo era energia que poderia ter investido em construir algo. Naquela noite, retirei o cartão de visita de Thomas Reynolds da gaveta e disquei o número antes que pudesse me convencer a não ligar. Aqui é Ana Shen, disse quando ele atendeu. Você me disse para ligar quando eu estivesse finalmente pronta para fazer algo maior. Lembro-me da conversa perfeitamente. Ele disse, com voz calma, totalmente desprovida de surpresa. Você está pronta agora? Pensei em Martin Price, em meu pai, em cada pessoa que já tentou me moldar em uma versão conveniente e pequena. Sim, confirmei, a palavra ressoando com certeza. Estou pronta. A transição para Reynolds Capital aconteceu mais rápido do que eu poderia imaginar. Thomas Reynolds era um homem que media minutos como se fossem moeda. Não perdia tempo com entrevistas longas ou checagens de referência convencionais. Admitiu abertamente que me observava há meses, desde aquela noite na reunião de Eleanor Vance. Ele já conhecia meu histórico, minhas forças distintas e minha experiência de executar silenciosamente o trabalho crítico enquanto outros levavam o crédito. O que ele me ofereceu era sem precedentes. Não era apenas um emprego, era uma estrutura de parceria, uma oportunidade de co-investir diretamente em empreendimentos em estágio inicial, permitindo-me construir e gerenciar um portfólio inteiramente meu dentro da estrutura maior e protetiva da Reynolds Capital. Em troca de minhas habilidades analíticas únicas e da rede que eu vinha construindo discretamente. Receberia participação acionária significativa, autonomia operacional completa. E algo que nunca possuí, uma pessoa poderosa e influente apostando ativamente em mim, em vez de constantemente contra mim. A única condição era a discrição absoluta. Eu tinha que deixar minha firma atual sem drama, sem exibições internas, sem queimar pontes publicamente, sem entrevistas de despedida contando tudo. Thomas valorizava minhas habilidades, mas valorizava ainda mais silêncio e invisibilidade estratégica. No mundo dele, as pessoas que constantemente falavam sobre poder eram aquelas que menos o possuíam. O requisito complicava tudo, a campanha de sussurros de Martim já havia prejudicado minha reputação internamente. Se eu saísse abruptamente, a narrativa seria que eu havia sido expulsa, mais uma mulher difícil que não suportou a pressão. Se ficasse por muito tempo, Martim encontraria outra forma de me sabotar. Passei 3 meses preparando minha saída com precisão cirúrgica.
encerrei todos os meus projetos ativos meticulosamente, transicionei relacionamentos-chave com clientes e garanti que nada desmoronasse na minha ausência. As pessoas que dependiam cegamente do meu trabalho continuariam recebendo a mesma qualidade, só que não de mim. Naqueles meses, dormia mal. Rodava cenários na minha cabeça às 3 da manhã, e se a oferta de Thomas não se concretizasse? E se Martin descobrisse meus planos? E se a transição me custasse tudo o que eu havia construído? A ansiedade era uma pressão constante atrás dos meus olhos. Um peso que eu carregava sozinha, porque não havia ninguém em quem eu pudesse confiar para contar. Minha carta de demissão tinha exatamente 2 parágrafos. Profissional, expressando gratidão distante. Finalmente, Martin Price soube que eu estava saindo. Antes do meu último dia, o peguei me observando da porta de seu escritório. Sua expressão uma mistura perturbadora de alívio e algo próximo ao medo nu. Sem mim para constantemente corrigir seus erros, ele finalmente teria que desempenhar ou enfrentar sua própria exposição inevitável. Ele se aproximou uma vez, perto do elevador, tentando algo que poderia ser reconciliação. Espero que não haja ressentimentos, Ana disse, com a voz cuidadosamente modulada. Fizemos uma boa equipe. Olhei para ele por um longo momento. Nunca fomos uma equipe, Martin. Você era um cliente que eu não podia cobrar. Virei as costas antes que ele pudesse responder. Na minha última tarde, Victoria Ashford passou pela minha mesa. Ela não disse adeus, esse não era o estilo dela, mas me entregou uma pequena caixa pesada, embrulhada em papel prateado. Dentro, um relógio de pulso, simples, pesado e elegante. Do tipo que custava significativamente mais do que meu salário do primeiro ano na firma. No verso estava gravada uma frase nítida e direta. O tempo é o único recurso que não pode ser recuperado. Use o seu com sabedoria. Obrigada, disse, encontrando seus olhos. Por tudo o que me ensinou. Ela fez um aceno firme. Não me agradeça, Ana. Sucesso é a única gratidão que exijo. A Reynolds Capital operava em uma torre de vidro impecável em Midtown. Daquelas construções que anunciam sua importância silenciosamente. Meu novo escritório ficava no 32º andar, um espaço menor que as suítes dos sócios. Mas maior e mais iluminado do que qualquer lugar que eu já tivesse ocupado. Tinha uma janela voltada para leste, para um futuro pessoal que eu finalmente estava pronta para definir nos meus próprios termos. A abordagem de Thomas Reynolds à liderança era vastamente diferente da precisão clínica de Victoria ou da distância filosófica de Marcos. Ele operava amplamente por instinto, confiando em seu feeling sobre pessoas e negócios de maneiras que frequentemente desafiavam análises convencionais baseadas em métricas. Sob sua orientação expansiva, aprendi que, às vezes, a melhor decisão estratégica era aquela que você não conseguia justificar totalmente em uma planilha. Os números dizem o que aconteceu, explicou ele, em uma das nossas primeiras sessões de estratégia. As pessoas certas dizem o que vai acontecer. Aprenda a ler as pessoas, e as métricas financeiras se tornam uma nota de rodapé necessária, mas secundária. Apliquei sua filosofia imediatamente no meu primeiro grande co-investimento. Uma startup complexa de tecnologia em saúde, que todos os outros analistas haviam descartado. A fundadora era notoriamente difícil, a tecnologia central era não comprovada em larga escala. E o mercado potencial era incerto. Cada métrica padrão sugeria abandonar o projeto completamente. Mas eu havia passado horas conhecendo a fundadora. Ouvi sua história, observei como ela falava sobre pacientes, sobre resultados fundamentais. Sobre como reduzir a enorme lacuna entre promessas de saúde e a entrega real. Ela possuía uma convicção feroz e ardente que me lembrava de mim mesma aos 22 anos. Desesperada para provar uma ideia, disposta a colocar sua vida em jogo para vê-la realizada. Convenci Thomas a aceitar a reunião e, depois, a autorizar o investimento inicial. Nos 4 anos seguintes, trabalhei ao lado da fundadora, ajudando a startup a navegar por campos minados. Os primeiros 18 meses foram brutais. Uma contratação técnica-chave desistiu, um concorrente emergiu com recursos maiores. Um programa piloto com um grande sistema hospitalar fracassou por questões regulatórias. Considerei desistir 2 vezes e ambas as vezes fiquei. A empresa não se tornou um sucesso estrondoso da noite para o dia.
tornou-se uma empresa que sobreviveu tempo suficiente para encontrar seu mercado. Quando finalmente saímos, em uma aquisição estratégica, não o IPO que a fundadora sonhara. O retorno foi sólido, não 40 vezes nosso investimento inicial, mas cerca de 12. 12 vezes, conquistadas em 4 anos de dificuldade genuína. Valeram mais para minha reputação do que qualquer múltiplo fantasioso. Os anos que se seguiram não foram uma linha reta. Aos 32, eu havia construído um portfólio impressionante no papel, mas com 2 perdas significativas que me tiravam o sono. Aos 33, garanti assento em mesas nas quais jamais poderia ter entrado. Mas também vi um negócio que defendi desmoronar de forma a quase custar a confiança de Thomas. Aos 34, aprendi a diferença entre sucesso e invencibilidade. Eu era a primeira. Nunca seria a segunda. Mas acumulei o elemento que havia desejado desde aquela conversa no escritório do meu pai. Uma prova inegável, não de que precisava mais deles, eu já havia parado de precisar de sua validação anos atrás. Mas de que podia construir, decidir e prosperar completamente por minha conta. Não precisava da aprovação deles, mas uma parte de mim ainda queria que eles compreendessem plenamente o colossal erro que haviam cometido. Não por retaliação, mas pelo encerramento de um capítulo doloroso e aberto. A oportunidade final e conclusiva chegou inesperadamente. Thomas anunciou sua aposentadoria no outono do meu 7º ano na Reynolds Capital. Ele admitiu que vinha planejando há anos, mas não sabia quem possuía a visão para dar continuidade. E rigor ético para dar continuidade ao legado que ele havia construído até mim. A transferência da participação majoritária levou 18 meses de intensa manobra jurídica e financeira. Quando as aprovações regulatórias finais foram asseguradas, eu era acionista majoritária e nomeada CEO de uma das firmas de private equity mais respeitadas da Costa Leste. Eu também era, segundo a imprensa financeira, que finalmente começou a prestar atenção, uma bilionária certificada. A palavra soava estranha quando foi formalmente associada ao meu nome. Dinheiro, aprendi, não muda fundamentalmente quem você é, apenas remove os obstáculos constantes que impedem os outros de enxergarem você claramente. Minha família soube da minha existência e do meu sucesso da mesma forma que todo mundo. Por meio de grandes manchetes financeiras, perfis em revistas de destaque e ocasionais reportagens na televisão. Eu nunca os procurei. Qual seria o diálogo apropriado? Olhe para mim agora. Lembre-se de quando declarou que eu nunca seria nada. A satisfação daquela confrontação sempre foi muito maior na minha imaginação do que poderia ser em uma ligação constrangedora e sem sentido. O que eu desejava não era reconhecimento, mas completa e permanente indiferença. A capacidade de ouvir a voz julgadora do meu pai na minha memória e não sentir absolutamente nada. Eu estava quase lá. O convite para o baile de Natal chegou no início de dezembro, encaminhado por tantas camadas de intermediários profissionais que levou tempo para rastrear sua origem até o escritório do meu pai. Sua celebração anual de fim de ano, evento ao qual eu não comparecia há 12 anos. Naquele ano, Thomas Reynolds estava listado como convidado de honra, o homem que meu pai tentava desesperadamente conhecer há décadas. Thomas me ligou no dia em que o convite chegou. Sabe, Richard enviou isso, disse. Ele não tem ideia da nossa relação atual. Acredita que estou indo celebrar seu contínuo sucesso nos negócios. Olhei pela janela para o skyline de Manhattan. Para a cidade de concreto e vidro que me testou, me temperou e me transformou em alguém que minha família jamais compreenderia. Eu sei, disse. Você vai aceitar o convite? Pensei na garota que esteve naquele escritório escuro, sendo chamada de essencialmente inútil. Pensei na mulher que, silenciosamente, construiu um império enorme a partir dos escombros daquela rejeição. Pensei no imenso espaço entre esses dois indivíduos. Sim, disse, sentindo uma frieza perfeita e final se instalar em mim. Vou. Não por retaliação, nem por vindicação, mas porque algumas narrativas exigem um desfecho definitivo. E essa havia ficado aberta por tempo demais. As 2 semanas que antecederam o baile pareceram a calma absoluta antes da tempestade. Eu não tinha mais medo de enfrentar. Segui com meu trabalho, participando de reuniões de conselho, fechando negócios complexos, voando por fusos horários. Enquanto permanecia intensamente consciente do que estava por vir. A sensação não era de apreensão, mas de uma curiosidade profunda, quase desapegada.
O primeiro sinal definitivo de que a realidade deles estava se fragmentando veio de Daniel. Ele ligou em uma quarta-feira à noite aleatória. Não reconheci o número, mas sua voz, quando chegou pelo alto-falante, era hesitante. Ana, disse, como se estivesse testando se ainda tinha o direito de usar meu nome. Sou eu, Daniel, seu irmão. Eu sei quem você é, pausei, na verdade, não tinha certeza se ele sequer atenderia à minha ligação. Quase não atendi, disse ele, limpando a garganta, aquele som nervoso que eu lembrava da infância. Olha, sei que não somos próximos. Sei que as coisas foram complicadas quando você decidiu se mudar, mas o pai vai dar a festa e eu estava me perguntando se você pretende ir. Vai? Deixei a pergunta no ar, saboreando a incerteza em sua voz. Daniel havia sido protegido da incerteza a vida inteira, nosso pai havia suavizado cada caminho. Sim, disse finalmente. Eu vou. Ele soou genuinamente surpreso e, em seguida, cautelosamente aliviado. Isso é ótimo. Na verdade, é uma notícia realmente boa, Ana. Papai vai ficar satisfeito. Duvidava profundamente dessa última frase, mas não corrigi. Preciso perguntar, continuou Daniel, sua voz assumindo um tom mais investigativo, você está bem financeiramente? Quero dizer, se precisar de ajuda com viagem, roupas ou qualquer coisa. Não estou oferecendo ajuda, apenas. Daniel, cortei-o, não preciso de ajuda. Nos vemos lá. Depois de desligar, sentei-me com o telefone por um longo tempo, pensando no menino que Daniel costumava ser. Perguntei-me se ainda existia algum resquício daquele garoto por trás da identidade corporativa cuidadosamente construída. O próximo sinal veio de uma fonte completamente inesperada. Eu participava de um baile beneficente formal na cidade quando uma mulher se aproximou de mim perto do bar. Ela tinha mais ou menos minha idade e possuía o polimento impecável de alguém criado nos mesmos círculos sociais de Connecticut que minha família. Você é Anna Shane? Confirmou. Filha de Richard Harris. Hoje, eu sou apenas Anna Shane, respondi, com um rápido sorriso cúmplice. Minha mãe estudou com a sua, Emily, continuou ela. Ela sempre comentava como você era adorável. Tenho acompanhado sua carreira silenciosamente. O que você conseguiu construir é genuinamente espetacular. Obrigada. Também sei, Ana, que sua família atualmente não faz ideia de quem você se tornou. Ela inclinou-se levemente. Participei de um jantar no mês passado, seu pai estava lá. Quando alguém finalmente perguntou sobre o outro filho dele, ele respondeu de forma displicente que você estava se encontrando em Nova York. Se encontrando, como se você não tivesse acumulado capital suficiente para dominar financeiramente todos naquela sala inteira. Mantive minha expressão neutra. Se encontrando, a displicência casual de quem ainda me via como a garota perdida e sem direção. Ele não sabe a verdade, confirmei. Nenhum deles sabe. O melhor resultado, disse, encontrando seu olhar, é aquele em que eles não têm ninguém a quem culpar, senão a si mesmos. Eles não olharam porque não quiseram ver. E agora Thomas Reynolds está participando da festa de Natal deles, como meu convidado. Thomas Reynolds, aquele com quem seu pai tem tentado marcar uma reunião por décadas. O mesmo Thomas Reynolds, e ele sabe sobre você, sobre sua posição real. Permiti a mim mesmo honrar o sorriso lento. Ele sabe absolutamente tudo. A mulher riu, um som de prazer genuíno e irrestrito. Eu realmente gostaria de estar naquela sala para ver as expressões deles. Você absolutamente pode estar, respondi. Estou autorizada a ser convidada. E assim, 2 semanas antes do Natal, cheguei ao gala do meu pai com uma vantagem distinta, uma testemunha. A garota que partiu tinha apenas determinação bruta. A mulher que retornou tinha tudo mais. E naquela noite, todos estavam prestes a compreender plenamente essa distinção. O salão de baile estava exatamente como minha memória preservava. Os mesmos lustres de cristal cegantes, os mesmos quadros a olhos sombrios, a mesma montagem cuidadosa de dinheiro consolidado e poder institucional. Ainda assim, parecia totalmente diferente, porque eu era diferente. Minha companhia naquela noite era Catherine. Entramos juntas, 2 mulheres gerando uma onda silenciosa e inevitável de atenção. Meu pai me avistou quase instantaneamente.
Ele estava próximo à entrada, desempenhando o papel de anfitrião gracioso, apertando mãos com a sinceridade forçada de um político. Quando me viu, sua expressão cuidadosamente composta se quebrou, surpresa, depois confusão rápida e, finalmente, um lampejo de alarmante apreensão. Caminhei diretamente até ele. Ana, disse, meu nome como se fosse uma palavra estranha que ele tentava decifrar. Você realmente veio? Você me enviou um convite, pai. Eu não pensei que você se daria ao trabalho, interrompeu-se, recalibrando rapidamente sua persona social. Faz bastante tempo, você está bem apresentada. Obrigada, respondi, ignorando a formulação estranha. Ele olhou para Catherine, tentando situá-la em sua hierarquia mental. E sua amiga Catherine Moore, a mãe dela conheceu-a anos atrás. A menção à minha mãe sempre tinha aquele efeito ligeiramente disruptivo nele, lembrando do tempo antes de Margaret, antes da lenta erosão da nossa unidade familiar. É bom vê-la, disse, palavras ensaiadas e completamente vazias. Daniel mencionou que eu teria conseguido algum sucesso em Nova York, uma boa posição. Sim, disse ele, algo sobre uma promoção recente, visivelmente pescando. Percebi que ele não tinha compreensão real da minha vida, nenhum domínio do vasto império que construí nos anos de sua ausência definitiva. De qualquer forma, seja bem-vinda. Faça-se à vontade entre os convidados. Faça-se à vontade em uma sala cheia de pessoas que, 2 anos atrás, me viam como alguém sem ligações. A ironia sobreposta era quase insuportável. Movi-me pelo evento com Catherine, trocando cumprimentos educados com vários parentes distantes, que me observavam confusos, tentando associar minha aparência atual a uma antiga fotografia empoeirada da infância. Uma tia idosa, que acompanhará meticulosamente todas as conquistas de Daniel, finalmente perguntou o que eu estava fazendo atualmente. Um primo perpetuamente entediado quis saber se eu ainda morava naquela cidade agitada. Respondi-lhes com respostas vagas e agradáveis e observei seus olhos inevitavelmente desviarem, procurando fontes de poder mais reconhecíveis. Eles ainda não sabiam. Para eles, eu era a nota de rodapé decepcionante, a filha que fugiu e previsivelmente fracassou. A primeira fissura definitiva naquela suposição rígida surgiu momentos depois. Um homem distinto, cujo rosto eu reconhecia de diversas entrevistas financeiras, aproximou-se de mim perto da mesa de champanhe. Ele tinha a confiança silenciosa e focada de alguém que não precisa mais apressar nada. Você é Anna Shen, afirmou. Sou protégea de Marcus Shen. Imagino, sorriu calorosamente. Suspeitava que você pudesse estar aqui hoje à noite. Sento no conselho de uma empresa em estágio avançado que tentamos apresentar a Reynolds Capital. Por acaso, você teria tempo para uma conversa preliminar rápida? A pergunta foi feita em voz alta, suficiente para que vários convidados ao redor se virassem instantaneamente. Vi suas expressões mudarem, a sutileza do recálculo forçado que ocorre quando uma pessoa invisível é revelada como um alvo poderoso. Ficarei feliz em agendar uma conversa formal através do meu escritório, respondi com calma. Reynolds Capital. A tia que havia perguntado sobre meu trabalho repetiu o nome, sua voz carregando significativa distância. Você trabalha na Reynolds Capital? Hesitei. A resposta que eu havia preparado, calma, controlada, entregue com perfeita compostura, de repente pareceu uma performance. Por uma fração de segundo, considerei suavizá-la, qualificá-la, tornar a verdade mais fácil para eles digerirem. Então me lembrei de 1000 pequenos momentos em que eles não haviam suavizado nada para mim. Eu sou a dona da Reynolds Capital, esclareci, simplesmente. O silêncio que se seguiu imediatamente engasgou o ar ao redor. Observei a transmissão profunda e instantânea da informação, ela percorria os convidados chocados de um para o outro, em olhares mal disfarçados e sussurros cortantes de incredulidade. Dona. A única palavra pairou no ar silencioso como um veredicto absoluto e inegável. Meu pai surgiu à borda do aglomerado de pessoas que se formava rapidamente, seu rosto estava completamente pálido. Isso é impossível, disse, com a voz tensa e irregular. Thomas Reynolds possui a Reynolds Capital? Tenho tentado pessoalmente marcar uma reunião com ele há anos. Thomas se aposentou, informei, mantendo a voz firme. Há 18 meses, comprei toda a participação majoritária dele. Você comprou? Pausou, a mente visivelmente lutando para processar a imensidão do fato.
Como você pôde pagar por isso? Daniel de repente surgiu ao lado dele, a expressão tensa de constrangimento frenético. Talvez devêssemos discutir isso em particular. Não. Eu exijo entender, a voz do meu pai subia, sua compostura meticulosamente mantida finalmente rachando. Minha filha, de quem não tenho notícias há mais de uma década, está de repente fazendo afirmações absurdas sobre possuir uma das principais empresas de private equity da Costa Leste. Não estou fazendo uma afirmação, corrigiu, estou declarando um fato publicamente verificável. Você pode confirmar com uma simples pesquisa no seu telefone. Alguém na multidão atônita já estava fazendo exatamente isso. Ouvi o toque de dedos na tela de um celular, seguido de uma inspirada coletiva de ar, curta e afiada. Ela está correta, confirmou uma voz feminina, a surpresa pesada em seu tom. Anna Shen, acionista majoritária e CEO da Reynolds Capital, de acordo com o perfil recente da Forbes. Atualmente avaliada em, ela pausou, aparentemente incapaz de pronunciar o número. A sala agora estava perfeitamente, definidamente silenciosa. Olhei diretamente para meu pai. O homem que exigirá que eu não voltasse até me tornar alguém, que casualmente me chamara de inútil, que passará uma década apagando-me de sua narrativa familiar porque eu era um incômodo. Thomas Reynolds é o convidado de honra desta noite e disse, baixinho, garantindo que cada rosto congelado pudesse me ouvir. Ele está participando deste gala porque eu pessoalmente pedi que ele estivesse aqui. Porque decidi que era a hora. Minha família conheceu o homem que acreditou em mim quando eles decidiram não acreditar. Meu pai finalmente emitiu um som, uma mistura estrangulada e desesperada de riso e engasgo. Ele sussurrou roucamente. Ela deveria ser ninguém. Ela estava apenas a se encontrando em algum pequeno apartamento em Nova York. A expressão de Thomas tornou-se fria. Richard disse, voz baixa, mas carregada de absoluta autoridade, não estou aqui para reescrever a história da sua família. Estou aqui porque Ana pediu que eu estivesse. Ele fez uma pausa, deixando as implicações se assentarem. Todo o resto que você precisa saber é de domínio público. O silêncio que se seguiu foi o momento que mudou tudo permanentemente. Olhei ao redor para os rostos dos meus parentes distantes, tias e primos que nunca se preocuparam com a minha vida. A madrasta que passou anos fazendo-me sentir-se agudamente indesejada. E o pai que havia me dito de forma definitiva que eu jamais seria alguém de importância. E senti um vazio profundo e satisfatório. Não triunfo, não raiva, nem mesmo vingança. Apenas o conhecimento silencioso e poderoso de que eu havia vencido decisivamente um jogo do qual eles estavam completamente alheios. A noite continuou mecanicamente, como todos os eventos formais devem. Mas a atmosfera fundamental havia sido irrevogavelmente alterada. A festa que meu pai pretendia que fosse sua vitrine anual triunfante de sucesso pessoal e corporativo. Era agora definida exclusivamente por uma revelação esmagadora e inesperada. Toda conversa, independentemente do tema inicial, parecia inevitavelmente orbitar em torno de mim. Mesmo quando eu deliberadamente permanecia do outro lado da sala. Thomas permaneceu ao meu lado, não me protegendo fisicamente, mas estrategicamente ancorando minha posição. Sua mera presença servia como um lembrete constante e poderoso a cada convidado. De que a narrativa que eles mantinham sobre mim havia sido permanentemente substituída por uma verdade documentada e altamente pública. Chegou a hora do brinde formal da noite, a parte em que meu pai tradicionalmente fazia um longo discurso autoelogioso, agradecendo a todos pela lealdade. Ele subiu ao palco provisório na frente do salão, limpou a garganta diante do microfone com o ar cansado de quem havia perdido totalmente o controle de seu próprio roteiro. Obrigado a todos por dedicarem seu tempo para estarem aqui esta noite, começou, as palavras saindo automaticamente, desprovidas de sua habitual convicção. Como muitos sabem, esta reunião anual é uma oportunidade para nossa empresa celebrar as vitórias do último ano e projetar o próximo. Ele pausou, um hiato significativo e desconfortável. Seus olhos percorreram a multidão e me encontraram. É também, é claro, uma chance para nossas famílias se reunirem. Ele continuou, a voz fina e forçada. E estou particularmente satisfeito que minha filha, Ana, tenha conseguido se juntar a nós este ano. O reconhecimento provocou outro efeito imediato na sala. Vi sobrancelhas arquearem, pessoas se inclinando para sussurrar novamente o devastador fato. Ana vem perseguindo diligentemente sua carreira em Nova York.
E, naturalmente, estou orgulhoso de tudo que ela conseguiu realizar. Orgulhoso. A palavra ressoou no ar como uma mentira profunda e transparente, que todos ali presentes reconheceram instantaneamente como falsa. Um homem distinto, próximo às mesas da frente, ergueu a mão, rompendo o silêncio educado. Richard, se me permite a franqueza, a informação está correta? Sua filha é atualmente CEO e acionista majoritária da Reynolds Capital? A mandíbula do meu pai se contraiu visivelmente. Ele hesitou, depois deu um leve aceno derrotado. Parece ser o caso incontestável. E você estava completamente alheio a isso até esta noite? A pergunta, feita com a curiosidade inocente de um jornalista, era profissionalmente devastadora. Como poderia um pai permanecer inteiramente ignorante de que sua própria filha havia se tornado uma das líderes empresariais mais poderosas e bem-sucedidas do país? A própria pergunta expôs uma falha catastrófica de atenção e conexão familiar. Nossa família, infelizmente, esteve focada em prioridades distintas e diferentes. Meu pai se esforçava para manter a compostura. Passamos por um período em que, lamentavelmente, perdemos contato ao longo dos anos. Perdemos contato ao longo dos anos, repetiu, girando a frase como uma moeda barata e danificada. O discurso truncado que se seguiu foi curto, hesitante e intensamente desconfortável. Meu pai claramente havia preparado longas observações detalhando os modestos sucessos de sua própria empresa. A ascensão inevitável de Daniel na companhia e o poderoso legado familiar que ele diligentemente construía. Agora, aquelas palavras soavam totalmente vazias, irrelevantes diante da revelação de que o membro da família que ele havia permanentemente descartado havia silenciosamente construído uma entidade financeira que ofuscava toda a sua obra de vida. Quando terminou de falar, os aplausos foram educados, imediatos e notavelmente contidos. O verdadeiro e inescapável impacto ocorreu nas conversas profissionais que se retomaram imediatamente. Por acaso, ouvi 2 antigos associados de negócios do meu pai perto do bar. Ainda não consigo acreditar que Richard não sabia disso sobre sua própria filha. Mais devastador que isso, ele passou anos dizendo às pessoas que ela era difícil, a falha absoluta, que se recusava a seguir seu programa prescrito. Ele dizia aos clientes que ela era completamente irrelevante, e agora ela poderia comprar toda a sua empresa em dificuldades com o troco da própria conta. Eles não perceberam que eu estava próximo o suficiente para ouvir cada sílaba. Ou talvez, naquele ponto, simplesmente tenham deixado de se importar com os sentimentos delicados dele. As tentativas desesperadas do meu pai de fazer networking pelo restante da noite foram fracassos totais. Conversas que deveriam girar em torno de seus resultados trimestrais inevitavelmente voltavam às perguntas diretas sobre mim. Ele tinha conhecimento íntimo do acordo de saúde? Ele havia visto o impressionante perfil publicado na Fortune? Ele compreendia totalmente que a empresa de sua filha atualmente gerencia mais ativos líquidos do que o PIB de muitos países pequenos? Cada pergunta casual era outra humilhação precisa, em pequena escala, entregue não com intenção maliciosa, mas devastadora mesmo assim. Daniel finalmente me encontrou no final da noite. Parecia profundamente exausto, com aquele tipo de cansaço esmagador que só vem de ter sua visão de mundo fundamental permanentemente rearranjada. Há quanto tempo? Perguntou, a voz baixa e quase inaudível. Há quanto tempo, Daniel? Há quanto tempo você? Ele gesticulava vagamente, incapaz de encontrar palavras precisas para descrever o que eu havia me tornado, bem-sucedida, há aproximadamente 8 anos, acionista majoritária da empresa, 3 anos oficialmente. Ele assentiu lentamente, lutando para processar a linha do tempo. E você deliberadamente nunca nos contou nada, você estabeleceu agressivamente a regra de que nunca pediríamos. Eu liguei para você 1 ou 2 vezes ao longo dos anos. Você me ligava para ver se eu precisava de dinheiro, e para ver se ainda era patética o suficiente para criar um constrangimento social nos feriados. Você nem mesmo me convidou genuinamente para comparecer. Ele se contraiu violentamente na última frase, um pequeno movimento involuntário que confirmou que eu havia atingido uma verdade que ele não podia negar. Eu realmente não sabia, sussurrou ele, sobre o que exatamente aconteceu naquela noite no escritório. O que o papai realmente disse a você? Sim, Daniel. Você estava ali, bem na sua frente. Você especificamente me disse para não ser teimosa e inconveniente. Eu honestamente acreditava que estava tentando ajudá-lo. Você estava tentando facilitar as coisas para você,
para a reputação do papai, não para mim. Ele ficou em silêncio por um longo momento, ouvindo os ecos da festa que se dissipava. É por isso que você aceitou o convite? Perguntou Daniel, finalmente. Pura e simples retaliação, considerei a pergunta seriamente. Esta situação complexa, meticulosamente planejada, seria simplesmente retaliação, o sistemático e público, demolição das suposições fundamentais da minha família sobre quem eu era? Perguntei. Não. Se minha motivação fosse retaliação, eu teria executado este plano anos atrás. Teria ligado para todas as revistas, exigido todas as entrevistas públicas e pessoalmente garantido que o mundo inteiro soubesse que a filha rejeitada de Richard Harris valia exponencialmente mais do que tudo que ele já havia conseguido construir. Então por que você veio hoje à noite? Por que escolher este momento preciso? Porque finalmente terminei. Olhei ao redor do imenso e caro salão, contemplando os restos de uma festa que culminou em algo que nem meu pai nem eu jamais havíamos remotamente planejado. Por 12 longos anos, carreguei o enorme peso do que aconteceu no estudo do meu pai, suas palavras desdenhosas, a forma como todos vocês me trataram após a morte da mãe, a dor constante e profunda de nunca pertencer à minha própria família. Virei-me para encarar meu irmão diretamente. Hoje à noite, Daniel, estou ativamente deixando esse fardo de lado, não porque você tenha pedido desculpas. Não porque algo tenha mudado fundamentalmente entre nós, mas porque estou absolutamente exausta de conceder a todos vocês esse tipo de poder definitivo sobre mim. O poder de me ferir com sua ausência, o poder de me definir pelo seu julgamento casual. Notei que os olhos de Daniel estavam visivelmente molhados. Estranhamente, fiquei surpresa por não sentir nada diante da dor dele. Sinto muito, sussurrou, pelo que ainda valesse, e valia muito pouco, confirmei. Mas agradeço o mínimo esforço que fez para dizer isso, de qualquer forma. Deixei-o parado ali, toda a postura transmitindo derrota, e caminhei diretamente para a saída. Minhas mãos tremiam, não esperava isso. 12 anos imaginando este momento, e meu corpo me traía, agora trêmulo como se eu ainda fosse a menina nos saltos emprestados. Parei no corredor, pressionei a palma da mão contra a parede e forcei a respiração. A satisfação que esperava não estava ali. No lugar dela, havia algo mais vazio. Não arrependimento, mas também não triunfo, apenas o enorme peso de um capítulo finalmente se fechando. Meu pai me interceptou próximo às grandes portas da entrada. Ele havia envelhecido visivelmente nas horas desde minha chegada confiante. O anfitrião controlado e impecável que recebia seus convidados havia desaparecido, substituído por um homem fisicamente menor do que eu lembrava, diminuído e quebrado pelas revelações da noite. Ana, disse, a voz fraca. Espere. Pare e esperei pacientemente. Não faço a menor ideia do que posso dizer a você e estendeu as mãos em um gesto de absoluta impotência, algo que nunca havia testemunhado nele. Tudo que eu acreditava firmemente sobre sua vida, sua trajetória profissional, seu futuro, eu estava completamente, fundamentalmente enganado. Sim, concordei, simplesmente. Se eu soubesse a verdade, você teria, ele interrompeu, cortando a frase. Sido marginalmente mais gentil comigo, me chamado no Natal, realmente me convidado para eventos importantes da família, em vez de esperar passivamente que eu desaparecesse permanentemente. Eu nunca quis que você desaparecesse, Ana. Então, o que exatamente você queria de mim, pai? Ele permaneceu em silêncio por um longo e doloroso momento, buscando uma verdade que provavelmente nunca havia reconhecido conscientemente. Eu queria que você se encaixasse, confessou finalmente, as palavras carregadas de vergonha, na vida confortável e específica que eu e Margaret estávamos construindo. Você era obstinada, constantemente determinada a fazer as coisas do seu jeito. Eu realmente não sabia como lidar ou controlar essa qualidade única, então, relutantemente, desisti completamente. Era a declaração mais crua, honesta e dolorosamente verdadeira que ele já havia me feito em toda a minha vida adulta. Eu sei que é a verdade, disse, em voz baixa, e essa é a parte que infligiu a ferida mais profunda. Não pelo fato de você ter me afastado, pai, mas pelo fato de simplesmente ter parado de tentar me incluir. Thomas apareceu ao meu lado, casaco sobre o braço, pronto para partir. Ana, olhei para meu pai uma última vez, o homem que havia emitido o desafio, que passou uma década fingindo que eu era irrelevante. Eu sempre fui alguém de importância, pai, afirmei, a voz firme e clara. Você simplesmente não tinha visão para enxergar isso.
E então caminhei diretamente para fora da porta, deixando-o sozinho para permanecer entre as elegantes ruínas de sua própria e devastadora suposição de vida. Na manhã seguinte à gala, acordei em meu apartamento em Nova York com uma sensação peculiar e inédita no peito. Não era o esperado êxtase do triunfo nem o gosto amargo da retaliação satisfeita. Era algo profundamente mais silencioso, algo que se parecia exatamente com paz. Meu telefone profissional estava repleto de dezenas de mensagens da noite anterior. Ignorei cada solicitação. Em vez disso, preparei um café forte e fiquei na janela, observando silenciosamente a cidade iniciar seu dia de trabalho. Abaixo, as ruas estavam cheias de milhares de pessoas anônimas, todas presas em suas próprias narrativas privadas. Pensei na jovem que chegou aqui há 12 anos, tão profundamente ferida então. Cada conquista subsequente havia sido parcialmente movida por aquela ferida persistente, uma necessidade feroz de validar meu próprio valor diante deles. Mas, agora, ali de pé, finalmente compreendi algo crucial. A raiva inicial havia sido um combustível necessário. A ambição agressiva pelo sucesso havia sido absolutamente essencial, mas a necessidade desesperada de provar qualquer coisa para eles finalmente, e de forma irreversível, se esgotara. Minha família agora conhecia a verdade, mas o simples conhecimento não tinha o poder de curar magicamente feridas antigas e profundas. O sucesso, por mais imenso que fosse, não poderia apagar aquelas memórias dolorosas. O que poderia mudar, percebi, era apenas eu. Eu podia escolher abrir mão, de uma vez por todas, da necessidade da aprovação deles. Podia parar de medir todas as conquistas da minha vida pela régua das falhas monumentais de imaginação deles. Podia finalmente aceitar que algumas relações familiares estavam quebradas além de qualquer reparo significativo e que essa aceitação profunda não era sinônimo de derrota. Eu podia, enfim, ser verdadeiramente livre. O interfone tocou, avisando sobre um visitante inesperado. Alguns minutos depois, uma batida suave ecoou na porta do meu apartamento. Era Daniel. Ele parecia completamente destruído. Os olhos vermelhos e inchados, o rosto por fazer a barba, ainda usando as mesmas roupas amassadas da gala da noite anterior. "Posso entrar, por favor?" perguntou, com a voz exausta. Afastei-me e permiti sua entrada. Ele caminhou até a sala e parou imediatamente. "Isso aqui é lindo", disse, a voz vazia. "O que exatamente você quer, Daniel?" Ele se virou para mim. "Eu não consegui dormir nem um minuto. Fiquei pensando em tudo que você disse ontem à noite, sobre como eu escolhi, conscientemente, facilitar as coisas para mim mesmo em vez de te defender e te apoiar. E você estava absolutamente certa." Ele se deixou cair no sofá grande e confortável. "Eu falhei com você, Ana. Não só naquela noite, mas em todas as vezes depois. Eu sabia que era moralmente errado e, ainda assim, não fiz nada para intervir. Sentei-me na poltrona à sua frente. Por que você escolheu isso, Daniel?" "Porque era o caminho de menor resistência. Porque o pai sempre me favoreceu claramente, e eu tinha um medo profundo de que, se te defendesse, perderia aquela proteção para sempre. Convenci a mim mesmo de que você era adulta, resiliente, que acabaria ficando bem." Ele soltou uma risada curta e amarga. "E, no fim, você ficou mais do que bem. Mas esse sucesso inegável não muda o fato de que eu abandonei minha irmã quando ela realmente precisou de mim. Eu não vou fingir que nada disso está bem", afirmei. "Nem a forma como fui tratada, nem os anos em que acreditei de verdade que tinha sido apagada. Mas também não vou carregar esse peso gigantesco por mais tempo, não pelo seu conforto, e sim pela minha própria libertação. Estou definitivamente encerrando o ciclo em que o fracasso de imaginação de vocês define minha história." Daniel assentiu lentamente. "O que essa decisão significa para nós, Ana, daqui para frente?" "Significa que eu não guardo ódio por você. Mas também não ofereço perdão no sentido simples e arrumado que as pessoas costumam usar essa palavra. O que eu ofereço é algo completamente novo, uma relação desconectada do passado. Apenas duas pessoas profundamente falhas tentando descobrir se ainda existe algum resquício de vínculo que vale o esforço imenso de ser salvo." "Eu gostaria dessa possibilidade", confessou. "Não acho que mereça, mas quero desesperadamente." "Você realmente não merece", respondi. "Assim como eu não mereci ser abandonada todos aqueles anos atrás."
Mesmo assim, estou escolhendo te oferecer essa possibilidade frágil. Quando Daniel finalmente foi embora, ele me abraçou de forma desajeitada pela primeira vez em mais de uma década. Foi rápido, estranho, mas inegavelmente um começo. Fiquei parada na porta, observando-o caminhar em direção ao elevador, e senti uma mudança interna final e definitiva. A última peça teimosa do quebra-cabeça se encaixou no lugar. Passei 12 anos da minha vida construindo uma realidade externa enorme e inquestionável, que provava de forma definitiva que minha família estava errada. Agora, finalmente, eu estava pronta para dedicar o resto da minha vida a construir uma paz interna que não tinha absolutamente nada a ver com eles. Eu era Anna Shen. Construía algo real a partir do nada, exceto a recusa em desaparecer. Sobrevivi às próprias pessoas que deveriam ter me amado mais. A luz da manhã rompeu sobre o horizonte de Manhattan, iluminando as partículas de poeira ainda suspensas no ar. A cidade já se movia, alheia ao drama da noite anterior e completamente indiferente à paz que eu havia finalmente encontrado. Fechei a porta em silêncio. Um silêncio profundo, aquele que passei a vida inteira conquistando.